Se é terça-feira, é dia de Humanos Cast, que bom te ter aqui. Você vai aprender ainda mais com uma mulher pastora, mãe, esposa, auxiliadora, alguém que está incansavelmente pronta para servir, pronta para seguir os passos de Cristo, que foi o pioneiro da inclusão, e ela imita ele perfeitamente. Eu estou falando com a pastora Aline Santos. Pastora Aline, que bom ter a senhora aqui. Prazer. Muito bem-vinda ao Humanos Cast. Prazer, eu estou muito feliz, muito honrada com o convite. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser edificante, né, para o reino. É muito bom falar de inclusão com quem ama a inclusão. Pro né? reino. Não é só um curioso, adoro, porque nada. a gente compartilha de fato a realidade do que tem acontecido. Olha, hoje eu tô tão feliz com a presença da senhora aqui, porque eu já lia os seus livros, eu já participava dos seus seminários, já te admirava de longe, e hoje poder te chamar de minha irmã em Cristo, Amém. estarmos tão próximos na mesma igreja, no mesmo ministério, é um presente de Deus, tá? A sua vida tem semeado terras que a senhora nem sabe que a semente chega. E a palavra de Deus diz isso, né? A Amém. gente coloca a nossa sementinha e nem sempre a gente vai ver os frutos. O importante é semear. Amém. Pastora Aline, sua infância foi como? Em que lugar? Como era a sua rua? Era bem desafiadora. Eu morava em quilômetro 32, você conhece? É para Nova Iguaçu? É entre Nova Iguaçu e Campo Grande. Perfeito. Lá, só que na época, há muitos anos atrás, né? Eu tenho 44 anos, então a minha infância, assim, desde pequenininha, ele era um lugar muito esquecido, não era como hoje. Hoje dizem que até virou meio que uma comunidade. Mas naquela época não era. Era aqueles lugares com muito mato, onde uma casa era aqui e 1 quilômetro era outra casa. Tipo, aquela história que se anda 1 hora para chegar até o colégio. Era essa realidade. Uma realidade não diferente ainda hoje, né, de muitas pessoas. Uma realidade muito simples. Pai pedreiro, mãe dona de casa. Qual o nome dele? Sandro. Seu Sandro e Dona Fátima. Dona Fátima. O nome da minha mamãe também. Ele já faleceu. Ele faleceu quando eu tinha 15 anos. E Novo, então? Foi. Infartou com 44. Nossa. Muito novo. Muito novo. Mas aí foi isso. Uma infância muito simples. Uma infância com muita dificuldade financeira, até de alimentação mesmo. Eu brinco que eu comi biscoito recheado com 8, 9 anos, ninguém acredita. Que eu nunca tinha comido um biscoito recheado. Não tinha acesso. Não tinha acesso. O único biscoito que entrava na minha casa, que ele trazia do trem, era o creme crack e a maisena. E foi desafiadora, não só por conta da parte financeira, não. Porque a parte financeira eu acho que é só um detalhe. Né? Numa casa onde se tem amor, onde se tem uma família, onde a palavra de Deus, onde Cristo vive, a dificuldade financeira ela até fica ali secundária. Porque um arrozinho, um feijãozinho, né? A gente come bem. Mas tinha muito mais coisas por trás. Eu vivi uma infância com muitos abusos sexuais. Eu fui desde a minha infância até 12 anos, eu fui muito abusada. Então, foi uma infância difícil mesmo, até de enxergar Cristo naquele momento. Eu imagino, a gente passou agora por momentos recentes. Parece que quando as coisas estão acontecendo, a gente começa a observar mais de feminicídio, de abuso contra as mulheres. E parece que foi um atrás do outro, né? Agora, de repente. Como é que foi para a senhora superar isso e como a senhora consegue enxergar isso em outras crianças? Porque a senhora está dizendo que foi abusada com 12 anos. Até os 12. Até os 12 anos. E como que a senhora consegue ser esse farol? Porque eu acho que se não tiver um farol, isso fica tão no calabouço, ninguém consegue detectar. Os abusadores geralmente são próximos. Então, hoje a igreja está preparada, a sociedade está preparada para ver quais são os sinais que o abusador deixa e que a criança abusada pode manifestar? Eu creio que, na minha infância, por exemplo, eu coloquei Deus numa cadeira de espectador, né? Porque como pode uma criança, eu ficava me vendo naquela situação e parece naquela época que Deus não fazia nada, né? Que ele estava assistindo, uma criança pensa o quê? Ele é um espectador da minha história. Mas não, hoje eu vejo, primeiro que eu tenho consciência plena que o pecado é do homem,
né? E que Deus não tinha nada a ver com aquilo. O que ele faz é tirar a gente daquele inferno, né? Ele nos faz sobreviver àquilo, às escolhas do homem. E, de um certo modo, ele transforma aquilo em propósito, né? A nossa dor, o nosso passado, ele tem uma aliança com o nosso propósito. Só que demora pra gente enxergar isso. Dói muito até dói enxergar. muito a enxergar. Mas naquela época foi muito desafiador, porque eu não via Deus na minha história. E só que com o passar, demorou muito, há muito tempo. Eu só me enxerguei, de fato, como filha amada depois de ser casada. Porque até então, porque eu sofri muitos abusos até os 11, 12 anos. Depois que meu pai faleceu, eu continuei sofrendo abusos. Mas aí já foi eu namorei uma pessoa, eu era muito bicho do mato, eu vim para o Rio de Janeiro e eu namorei um rapaz que era muito influente, era filho de um deputado, muito conhecido. E eu, aquela menina bicho do mato, que ninguém, né, conhecia, não conhecia nada, ele pegou e abraçou. E aí eu fiquei muito ligada a ele por isso. E ali foram 3, 4 anos. Só que depois do 2º ano, ele se transformou igual meu pai. Ele se tornou tão abusador na minha vida como o meu próprio pai, que era um dos abusadores. Eu fui abusada por 5 homens. E um dos abusadores foi meu pai. E esse rapaz, ele se tornou exatamente como meu pai. Até na forma como meu pai agredia minha mãe, como falava com a minha mãe. Alguma coisa na história ali começou a acontecer, se repetir. E ali eu já tô com 17, 18 anos, ali eu já comecei a viver um outro tipo de abuso, mas tão quanto sofredor. Então, eu não vi realmente perspectiva. Eu brinco que eu participei de uma dinâmica com mulheres, onde foi feita uma pergunta. E a pergunta era, quem você imaginou casar, o príncipe que você imaginou e aquele que você realmente casou? E eram 8 mulheres, eu era a última. E todas elas falavam muito bem dos seus maridos, mas falavam, mas não é o príncipe que eu sonhei. Não é aquilo que eu sonhei. Mas é um homem de Deus e tal. E aí, eu sendo a última, eu falei assim, eu tô com vergonha, porque o príncipe de vocês está na minha casa. Aí elas, tá bom, o Sandro, que também é Sandro, nome do meu pai. O Sandro, então, é perfeito. Falei, não, talvez ele seja até pior do que alguns homens aqui representados por vocês. Mas como eu não casei para ser feliz, eu casei para apanhar, para ser abusada, para ser judiada. E o Sandro, eu brinco com ele, fez o trivial, me tratou bem, não me agrediu, me tratou com dignidade, ele se tornou o príncipe encantado. Por conta da perspectiva que não existia. Você está afirmando que a sua infância, o seu legado familiar te fez crer que homem não prestava. Não, nenhum tipo, porque todos eles já tinham passado por mim. Desde pai, a tios, a primos e até para mesmo um namorado, né, um noivo. Então, nenhum deles me tratou como deveria, como filha amada do Senhor. Então, eu não tinha perspectiva. O primeiro homem a me tratar bem foi o meu marido, foi o Sandro. Meu Deus. E isso eu já tinha 27 anos. E essa realidade mudou muito pouco. Eu acho que ela está mais filmada. Hoje a gente tem mais denúncia. Mas eu acho que sempre houve esse abuso, principalmente contra o corpo feminino, infantil. Hoje, como a senhora consegue educar famílias a perceber que está acontecendo um abuso? É possível? Ainda é um tabu falar disso? Ainda é um tabu. A gente ainda passa por situações muito desafiadoras. Eu pego casos... como eu acabo atendendo muitas famílias, eu já peguei casos de pessoas me procurarem porque o próprio noivo está abusando de uma criança típica, mas não quer denunciar. Não quer denunciar porque não quer perder o relacionamento. Então, assim, é crime, mas por muitas pessoas não é visto como crime. Ainda passam fazem muito pano ainda quente, né? Vista grossa. Porque você, quando descobre algo desse, a vida acaba. Eu descobri agora, por exemplo, que um tio estava abusando de uma sobrinha, mas a mãe não quer contar pro pai. Por quê? Porque o tio é irmão dela. Então, vela o tempo inteiro e a criança inocente paga por isso. Porque ninguém que não passou faz ideia do que essa criança carrega de marca. Isso vai perpetuar no casamento, na vida sexual, vai perpetuar na imagem que ela tem de mulher, tudo. Só que as pessoas não enxergam isso. Então, hoje, como cristã, como mãe, como pastora e líder, o que eu tento fazer é alertar. E, principalmente, o meu olhar é muito aguçado para as crianças. Perfeito. Muito aguçado.
E aí onde eu entro, eu creio que aí a minha dor, ela tem aliança com propósito. Porque Deus, ele me mostra muito, Renato, assim, de forma extraordinária. Às vezes, numa dinâmica que não era nada sobre isso, eu percebo que uma criança está sendo abusada. E eu consigo intervir e poder ajudar. Então, eu creio que na minha vida e na vida de qualquer pessoa, há um propósito ligado à dor. E a gente precisa achar isso, sabe? Eu tive dificuldade de entender até esse caminho da inclusão. Por quê? Porque eu achei que eu ia para o caminho da prevenção do abuso sexual, por ser a minha história mais Era mais óbvio. Era mais óbvio. Era mais óbvio. Mas Deus, ele conduziu por outros caminhos, mas que eu consigo, de alguma forma, não é o meu foco, né? O abuso sexual não é o meu foco, a não ser nas minhas ministrações de perdão, porque eu tenho uma ministração muito forte, que eu ministro em alguns lugares sobre perdão, e aonde essa história vem à tona, e eu mostro que eu perdoei todos eles, inclusive um trabalha para mim, o outro eu ajudei a criar o filho, enfim, eu consegui ressignificar a ponto de entender que aquilo que estava neles não é o mesmo que habita em mim. Meu Deus, que forte. Lucas, você só aprende, né? Bastante, meu Deus. Essa realidade da senhora conseguir encontrar mulheres e trazer essa dinâmica do perdão é quase um senso, né? Sim. Das mulheres terem coragem, talvez a primeira vez, de revelar que foi abusada. E há uma distância entre ela revelar que foi abusada e perdoar, ou que a senhora disse que sentiu que o seu corpo foi criado para ser abusado e esperava isso até de um homem. Há essa realidade da mulher achar que a culpa é dela? Psicologicamente falando, a maioria, 90% das meninas abusadas acham que a culpa é dela. Meu Deus. Então, é um trabalho ainda terapêutico de muito tempo para você entender que você não tem culpa. Eu, por exemplo, como os abusos foram todos feitos por pessoas próximas, eu falei para mim mesma, eu faço alguma coisa para atrair isso. Porque não é possível todo mundo ser errado. Eu sou errada. Eu faço alguma coisa. Eu devo me mostrar, eu devo ser bonita demais, eu devo usar roupa muito curta, eu devo fazer isso. Então, entender que isso não é real, até mesmo uma mulher que se expõe, independente de se ela está certa ou errada, ela não tem que passar por isso, mas entender isso, enquanto criança, é muito difícil. Então, a maioria das mulheres, elas têm que passar por uma fase onde que elas têm que primeiro entender que elas não são culpadas, e depois ressignificar a sua história, o que também é muito difícil. A maioria das pessoas abusadas, principalmente quando vem de uma família mais simples, mais humilde, que não vai, talvez, ter grandes instruções, elas vão buscar repetir isso. Não vão buscar de forma consciente, Renato, mas inconsciente acham que é natural que isso aconteça. Então, quando chega um padrasto, um pai, e abusa do seu filho, não é visto como um crime, é só a história se repetindo. Foi comigo. E eu não sobrevivi. É familiar. É familiar. Não aconteceu comigo? Então é só. Eu conheci uma história, talvez a mais dolorosa na minha vida, foi de uma mãe que ela ia para a sala quando chegava do trabalho, ela não dormia na sua cama, ela apagava todas as luzes, dormia no sofá, a sua filha dormia na cama e ela sabia que o pai abusava dela. Mas a história estava se repetindo e estava tudo bem. É uma realidade em que você não tem nem coragem de expor a maioria das mulheres. Então, não é fácil. Aí, a gente volta lá para o início. Quando você permite que uma criança é abusada, você tem que pensar que essa história vai chegar lá na frente. E ela vai ser canal para outros abusos. Então, a gente precisa proteger as nossas crianças de todas as formas. Infelizmente, colocar essas pessoas na cadeia de forma mais séria, né? Urgente. Não pode sair. Não pode sair. Eu tenho uma... que não tem nada a ver com o nosso podcast, mas como tem você é uma pessoa muito instruída, eu fico muito curiosa para perguntar para as pessoas por que, se a gente gasta tanto dinheiro à toa, paga tanto imposto à toa, eu preferia pagar imposto para manter a prisão perpétua. Já que é só mais um imposto. Eu pagaria. Essa é a conversa real de hoje. Eu acho que as leis precisam ser atualizadas para o tempo real. Nós temos leis de 40, de 50. O mundo mudou.
e jaz no maligno, tá ficando mais perverso mesmo. Eu acho que se a gente não tem punição, pra você ter uma ideia, alguns desses abusadores pegam penas com menos de 8 anos e nem pra cadeia vão, porque você só pode cumprir pena acima de 8 anos. Então, eles calculam que crime pode cometer. E calcula nesse legado familiar. Meu tio foi abusador e tá solto. Meu pai foi abusador e tá solto. Outra pergunta, o melhor desse podcast é que a gente não faz uma conversa prévia do que vai sair, é guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você na sua casa, se está ouvindo esse podcast, foi o Espírito Santo que está usando essa ferramenta para dizer o que é em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que temem ao Senhor Jesus. Você é filho amado. Você está ouvindo uma história de alguém que um dia se viu escrava e ressignificou a sua vida e hoje sabe que tem um Pai celestial, ainda que o pai terreno tenha dado todos os sinais que um pai não é uma coisa boa. Sim, sim. Quantas Alines a senhora já não encontrou? Nossa, muitas. E eu creio que tudo isso que eu vivi, né, hoje são ferramentas. Eu brinco que é muito difícil e, infelizmente, eu não falo isso com orgulho, é uma realidade. Mas é muito difícil alguém sentar para um gabinete comigo e eu não sentir a dor dessa pessoa. Porque eu já senti praticamente, pelo menos das que eu conheço como realidade, a maioria das dores. As dores do abuso, do abandono, do maus tratos. Então, assim, hoje, quando senta uma mãe na minha frente e fala, eu não consigo ressignificar porque fui abusado do meu pai. Eu não consigo ressignificar porque o marido tá me agredindo. Eu consigo me colocar no lugar delas, sentir a dor delas, mas, ao mesmo tempo, eu consigo dizer para ela que a vida não acabou. Não acabou. Jesus está aqui para nos resgatar. Meu Deus. E a gente consegue trazer um novo cenário para nossa realidade. Eu tenho uma história pessoal, que eu nunca contei no ar, obviamente, mas a senhora está me dando essa vontade espiritual. Eu fui abusado por uma mulher mais velha, ligada à minha família. E como eu sou homem, para mim foi muito difícil entender que aquilo era um abuso. Eu me sentia, à época, um galanteador. Falei, essa mulher tão importante, tão mais velha que eu, está me querendo, eu com 14, 15 anos, é porque eu sou demais. Sim. Então, já tive oportunidade de conversar com essa mulher, ela me pediu perdão, eu a perdoei, mas o quanto isso é um tabu para os meninos, né? Sim. Eu vi um vídeo esses dias de um grupo de soldados e pessoas ligadas ao exército no Afeganistão, onde há uma cultura, o país foi tão transformado entre guerras que a maioria dessas crianças são órfãs, os pais morrem e os meninos são dançarinos para os militares e depois são abusados. E há quase uma cultura desses meninos serem escolhidos como quase uma sorte, porque pelo menos eu vou ter alguém para cuidar de mim, um abusador para cuidar de mim. Então eles viram, literalmente, entram para a prostituição muito criança. E eu não vejo a ONU fazer campanha, não vejo isso ser noticiado, não vejo. Que bom que tem a internet aí para, né, jogar luz sobre isso. E estou falando disso para te fazer a pergunta. O abuso infantil contra meninos e contra crianças em geral com deficiência é mais comum que a gente imagina? Então, o abuso com meninos, ele sofre uma falsa realidade. Acham que meninos não, é só a minoria. Não. Existe um grande percentual das babás, abuso entre babás a meninos, principalmente babás, que são aquelas que cuidam, mas um percentual enorme de crianças abusadas e meninos. Então, não existe essa questão de que menina é mais abusada, porque o abusador, ele é uma pessoa doente, né? E a mente, ela não tem sexo. Ela tá ali, ela vai realizar. E principalmente se a gente conseguir colocar, né, cada um no seu lugar. Por exemplo, um estuprador, ele é o estuprador, geralmente, ele estupra
pessoas, não tem mulheres, crianças, enfim. Ele tem que realizar ali a maldade dele. Mas um abusador que vai para uma linha mais de um psicopata, de uma psicopatia, ele tem uma linha ali. Então, eles traçam uma linha e eles vão aquilo. E isso tem meninos, isso tem meninas, isso tem idade, isso tem perfil. Então, são mentes doentes, que não vão, não estão ali para... Não é menino ou menina, são perfis que eles traçam. Então, meninos são muito abusados, muito. É uma realidade que precisa também vir à tona, porque só as meninas são faladas. E eu ouço muito isso também. No Vida Vitoriosa, que eu prego sobre perdão, eu sempre, quando vou fazer o apelo para ressignificar, e eu falo, e você que foi abusado, e você que abusou. E você não tem noção das pessoas que estão à frente, até os que abusaram. Deus. Então, existe essa realidade, sim, e ela é real. Agora, essa outra ainda é mais cruel, porque há uma vulnerabilidade nas crianças atípicas, elas não falam. A grande maioria, né, que tá ali, vamos falar do autista nível 3, ela não fala. Então, é fácil. É um terreno fácil. E eu tenho recebido, infelizmente, esse tipo de abuso. Eu recebi recentemente uma professora, me procurou desesperada, porque ela estava dando aula e, de repente, houve um grito. Quando ela viu, a mediadora estava no banheiro com uma menina típica. E quando chegou lá, ela viu que a menina estava com sérios danos ali de abuso. E aí foi aquele ofurô lá na escola e tal, mas... Por que ela me procurou? Ela me procurou porque o negócio foi abafado. A mãe própria abafou porque era o namorado. Meu Deus. Então, assim, nós temos crianças vulneráveis, que a única pessoa que pode proteger elas são os pais e não tem protegido. Uma criança que não fala, uma criança que não consegue pedir socorro. E, então, assim, fica um alerta, né, para famílias, para pais, para mães. Criança não dorme na casa do outro, criança não fica com homem. Não obrigue seus filhos, independente de eles serem atípicos ou não, a falar com quem eles não... A sentar com quem eles não querem, né? A sentar em colo, a dar beijinho, estalinho. Isso não existe. Proteja seu filho. Proteja seu filho. E principalmente se ele não fala, principalmente se ele for uma criança mais vulnerável. Seja chata mesmo, seja rigorosa. Ah, mas eu sou... proteja o seu filho. A única pessoa que pode proteger ele é você, mãe. É você, pai. Deixa o mundo achar que você é chato, que você é rigoroso. Não tem problema, proteja. Porque essa criança não tem ninguém para gritar por ela. Meu Deus. Não tem, Renato. E é triste. E é uma realidade, infelizmente. Olha, se você não sabe, a primeira vez que eu vou falar no podcast... Eu vou ser papai! Mentira, que legal! Glória a Deus! Consegui, Lucas! Nós oramos já no hospital, lembra? Que eu orei por ela! Meu Deus, que lindo! Que lindo! Eu sabia que a senhora ia gostar da notícia. Nossa, que notícia boa! Em primeira mão, pra minha pastora, profetizou o ventre da minha esposa. Ai, que Foi lindo! Então, esse assunto de infância me deixa ainda mais tocado. E a minha esposa me ensinou, olha só, né? Depois dos 40 anos, marmanjo velho, a cuidar do corpo de uma criança. Porque eu era tão carente de ser pai, que eu via uma criança, a primeira coisa era pegar no colo. A primeira coisa era beijar, era brincar. E ela me deu um olhar sexual para aquele meu gesto que era inocente, mas que não poderia ser inocente para outras pessoas. Ela me ensinou. Não importa se para você é inocente. Se ela achar que todo mundo é tio Renato, uma hora vai chegar um que não é o tio Renato. Exatamente. Exatamente. Então, ela é pedagoga, trabalha numa escola, então lida com crianças. Eu fiquei, no primeira informação, chocado. Eu falei... Mas estou suspeitando de mim, ela não é sobre você, é sobre a proteção da criança, né? Exatamente. Então, essa conversa tem que existir com homens, né? Eu falo sobre o beijo estalinho que muitos pais dão, né, em criança. Você que vai ser pai agora. O seu beijo estalinho no seu filho, ele é inocente, ok. Só que o beijo, ele não é inocente. E essa criança, ela cresce achando que o beijo estalinho é inocente, porque papai dá, mamãe dá, ele é inocente. Então, o porteiro do colégio também pode. É neurociência o tio do colégio, pura. exatamente. É um cérebro imaturo para conseguir fazer essa razão pesar numa balança. Não faz. De 12 anos de cérebro, 13 anos de cérebro, não vai conseguir ponderar.
Então, a gente precisa proteger os nossos filhos indicando para ele o que pode e o que não pode. Não dá para eles não conseguem entender. Aqui pode, ó, só tô aqui. Esse pode, esse não pode. Um cérebro maturo não vai conseguir. Então, a gente precisa proteger mesmo. A senhora entrou num assunto que é importante, que é a não valorização da família da mãe atípica, a ponto dela permitir um abusador, porque talvez ela esteja tão abandonada, ela fala, nenhum homem me quer. Um que me quis, eu acho que eu vou aceitar até ele ser quem é para minha filha, para eu não ficar sem ninguém. Pode ser esse caminho? Recebi uma mãe num gabinete e ela me contou a história da sua casa, né? Um marido muito grosseiro, um marido que não valoriza, um marido que sai de manhã e deixa ela com um filho atípico sozinha, volta à noite. Uma família disfuncional e um marido que deixou de ser marido há muito tempo. E eu disse para ela, e ela não é casada. Como ela não é casada, eu tive a liberdade de dizer para ela, por que você continua? Por que você não pede uma direção diferente para Deus? Você não casou com ele, você está morando junto? Não sei. Você tem que orar, porque um marido que não faz nada por você, que não te valoriza, que te agride, que te xinga, eu não consigo ver ele te tratando como Cristo tratou a igreja. E aí ela disse o seguinte, mas eu gosto das migalhas. Aí eu falei, oi? Ela, eu gosto das migalhas. Ele de vez em quando me faz um carinho, de vez em quando ele faz isso, e isso me basta. Eu falei, meu Deus, que seara. Eu falei, pois bem, então vamos lutar para esse homem conhecer Jesus, que é a única forma dele, de fato, né, te tratar bem. Então existe sim, Renato, existe. Essas famílias, elas estão tão aquém do amor, tão aquém do cuidado. E é por isso que a gente precisa, como igreja, a gente precisa acolher essas famílias e dizer para elas que existe alguém, entendeu? Que as ama do jeitinho que elas são, que valoriza, que criou ela como filha amada. Amém. Que é Cristo. Amém. Só que elas esquecem disso. E esse tem sido meu grande caminho agora a percorrer. As famílias, né? Eu comecei pelo Ministério Infantil, na inclusão. Quando foi? Como é que foi essa chamada da inclusão? Hoje é tão comum a gente perceber que a inclusão, ela, talvez por uma política, ela até exista, mas não sai do papel. Quando eu vou na inclusão das empresas, eu vejo muita pauta política de negros, LGBT, cota, e não se fala da política da pessoa com deficiência, é a última a ser falada. Como é que começou no seu coração essa inclusão tão genuína, que parece que é o afeto que te dirige? Meu Há 7 anos atrás, eu já ali como liderança de Ministério Infantil, a nossa igreja ela tem um número muito elevado de crianças passando no domingo. E naquela época já passavam umas 500 por domingo. E eu comecei um dia, do nada, eu olhei para umas crianças e falei assim, não eram muitas, eram tipo 10 crianças no universo de 500. Mas que eu olhei e falei para minha pastora assim, essas crianças elas não estão recebendo. Elas não estão recebendo a palavra de Deus. Você percebe isso? Ela falou, percebo. Eu falei, e agora? O que a gente faz? Ela falou assim, eu não consigo, porque são muitas demandas para mim. E eu já tentei, mas eu não consegui colocar nada para frente. De repente, você. Aí eu falei, não, claro que não. Porque aí, nessa época, eu ainda achava que Deus ia me usar para o abuso infantil, para prevenção. Eu falei, não, eu não. Eu tenho o meu foco. Aí ela falou assim, pois é, então, você tem o seu foco, eu tenho o meu, e elas estão aí. Aí eu fui para casa. E eu falei, bom, um bom crente, ele ora, Isso né? que ano? Tem 7 anos. Aí eu falei, bom crente ora, né? Então vou orar. Aí eu orei. E eu senti paz. Falei, pô, Jesus, não era para sentir paz. Que paz é essa? Mas eu senti paz e voltei no outro dia. Eu falei, olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que é TEA, eu não sei o que é TOD, eu não sei o que é nada disso. Isso não faz parte da minha família, não tem nenhuma criança autista, não tem contato com essas pessoas. Mas eu senti paz. Então, deixa vir. Ela, sério? Eu falei, sério. Naquele primeiro momento, Renato, eu estava sozinha. Eu lembro de 2 pessoas ao meu lado, a Lília e a doutora Sônia.
E eu falei para elas, a partir de agora, quem chegar aqui de criança atípica, eu vou mandar vir pra gente. Nós vamos ministrar a vida dessas crianças, sem nada, sem roteiro, sem saber, sem nada. E aí vinha, e a gente começou a amar aquelas crianças. Renato, foi um negócio tão sobrenatural. Aleluia. Que as pessoas que serviam no Ministério Infantil começaram a querer sair das áreas delas e servir na inclusão. A ponto de eu falar assim para minha pastora, a gente precisa criar uma regra. Porque as pessoas que serviam, por exemplo, no Babies, querem servir na inclusão. Quem está servindo no pré-teens... Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, quem quiser servir na inclusão, vai servir em 2 domingos. Vai servir aonde está e vai ser... Renato, 80% da equipe serve em 2 domingos. O amor atrai. Foi lindo o que aconteceu. Só que o amor na inclusão, ele abre portas, mas ele não sustenta. Não sustenta. A gente precisa de conhecimento. Então, ali, eu comecei a estudar, porque eu não tinha nada que pudesse me dar nenhuma base. E aí, eu fui fazer uma faculdade focada, que foi a psicopedagogia. E aí, eu comecei a fazer muitos cursos, pegar, né, essa bagagem. Há 7 anos atrás, eu não tinha referência, né, a não ser o pastor Glauco. Mas ninguém, nós dividimos muito o cenário, mas não tinha mais ninguém. Então, eu comecei a buscar informações na medicina. Então, se o médico falasse que o azul acalmava, eu pegava essa fala e transformava numa linguagem eclesiástica e aplicava. E foi assim que eu comecei, estudando grandes nomes aí da medicina, né, da pediatria, da neuro, e fui estudando e começou. E se você me perguntar, eu nem sei como aconteceu de fato, assim, tudo, sabe? Quando eu vi, eu já estava sendo chamada para ministrar a igrejas fora do Brasil. Eu falei para minha mãe, você tem noção que eu lancei o 4º livro? Até minha mãe falou assim, não, acho que você está errada, não é 4 não. Eu falei, nem mãe, nem você acredita, mãe. Ela é 4? Aconteceu de forma extraordinária. Porque o que é de Deus é leve. É leve. Bota isso na sua cabeça, você que está aí. Talvez tentando fechar um ciclo e começar outro, porque não há paz aonde você está. O caminho de Deus é leve. Ora a Deus para Ele não te fazer forçar portas que não são suas, conversar com pessoas que não querem te ouvir, sentar em mesas onde você não é bem-vindo, porque o caminho de Deus é leve, é leve. E a senhora falou aí de uma pessoa, quero citar outra. Um abraço ao pastor Glauco, siga sim. aí, né, Autismo na Igreja, um querido, que vai estar aqui em breve. Estive com ele recentemente na homenagem ao Dr. Marconi, nosso amigo em comum. Eu não podia, eu estava num retiro. A senhora foi citada lá, lógico, a nossa conversa. Tem que falar da pastora Aline, nossos amigos da inclusão. Há uma comunidade dos apaixonados por Cristo e pela inclusão. E a senhora citou algo que é do meu coração também, que é a psicopedagogia. Sim. Eu tenho brigado, a Vanessa, uma querida amiga da psicopedagogia aqui do Rio de Janeiro, que está lá em Brasília brigando para a profissão ser reconhecida, ser regulamentada. Podia estar ajudando muito mais gente, né? Sim. Tem uma formação técnica, tem uma formação acadêmica, consegue navegar na saúde, consegue navegar na educação, na escola. Fala um pouquinho da psicopedagogia, a importância dessa sua graduação para entender melhor. Porque a senhora falou, nem só de amor a gente pode tratar a inclusão. Às vezes, amando, você não trata. Não dá, porque uma criança atípica, ela precisa de um olhar mais técnico mesmo, né? Se você não sabe, por exemplo, questões sensoriais dessa criança, ela vai estar no culto, de repente colocando a mão no ouvido, porque o barulho ali está, né, sendo agressivo a ela, mas você não tem conhecimento, você pode achar que ela está com dor de ouvido, você pode achar qualquer coisa, menos que é uma questão sensorial. Então, é preciso técnica, é preciso conhecimento. E eu acho, dentro do nosso universo da inclusão, eu acho que a psicopedagogia é o caminho mais aberto. Porque a psicologia também mas ela vai fechar um pouco a linha. Porque a gente precisa caminhar, principalmente na área da educação. E a psicopedagogia, ela te dá. Sempre quando me perguntam, pastor, o que eu faço? Qual graduação ou pós-graduação? Qual linha? Eu sempre indico a psicopedagogia porque eu acho que ela é mais ampla, né? Por exemplo, a minha formação, que é a formação, que eu estou fechando ainda, mas é a formação acadêmica, não fiz técnico nem pós, ela deixa tanto eu entrar na escola, se eu quisesse, como na clínica. Mas eu não fiz para entrar em nenhum dos dois. O meu é para fazer uma dobradinha com a teologia. Amém. Eu sou formada em teologia, então eu faço uma dobradinha. Eu consigo pegar e aplicar na palavra de Deus. Então, assim, para você que está nos ouvindo,
A palavra de Deus é a base. Ela é o centro, é o início, é o meio, é o fim. A gente não consegue fazer uma psicopedagogia, uma pedagogia, uma neurociência sem a palavra de Deus. Ela é a base. Mas, na inclusão, você ter uma graduação... Tudo bem, você não precisa de uma graduação, mas você estudar. Às vezes você não vai ter uma graduação, Renata, você já tem outras, você já trabalha. Eu, por exemplo, eu tenho um curso, não sei se você tem, mas eu tenho cursos de formação para a igreja. Então, eu tenho mais de... já passou de 1.000 alunos espalhados pelo mundo. Tem Inglaterra, tem Itália, tem Estados Unidos, que fazem essa formação com o olhar da igreja, tá? É inclusão na igreja, aonde eu ensino, dentro do olhar da psicopedagogia e da Bíblia, como você faz a inclusão acontecer dentro da sua igreja. Então, é importante, mas eu não consigo fazer isso só com a teologia. Eu preciso do conhecimento. Então, a psicopedagogia hoje, até por conta de ela abranger a neurociência, vai abranger a primeira infância, vai abranger todo o crescimento, a evolução, o desenvolvimento, é onde vai te dar mais base para você conhecer como um autista se comporta, como uma criança com transtorno opositor se comporta. Para mim, é a graduação ou o conhecimento, ainda que seja só técnico, que mais vai ajudar aí a inclusão acontecer, seja numa clínica ou dentro de uma escola. Então, psicopedagogos, I love you all, tá? Um abraço aos terapeutas ocupacionais, que faz parte do meu conselho CREFITO. Aos fisioterapeutas, sou um fisioterapeuta e trabalho com TEA. Todas essas técnicas primitivas, elas não são possíveis de serem aplicadas como acontece hoje, meia horinha de tratamento semanal, você passa ali... finge que fez uma recriação travestida de técnica, não é. É necessário uma imersão, é necessário tempo. É necessário que esse cérebro que aprendeu a se comportar de uma maneira disfuncional tenha um impacto neurológico para desfazer essas sinapses ou sobrepor boas sinapses com esse novo aprendizado para que esse novo comportamento ocorra. Isso não é de uma hora para outra. Não. Esquece esses cursinhos online, esquece essas clínicas que te dão tratamento fatiado, cobra do seu político um sistema de tratamento que te dê uma imersão e um tempo para o seu filho ou para sua filha ou para quem você ama, que está dentro do neuroespectro, seja remodelado no seu cérebro. E a fisioterapia ela é fundamental. Conversávamos antes que a parte motora ela é o melhor acesso ao cérebro para que esse cognitivo agora já moldado fisicamente, consiga receber essa informação um pouco mais cognitiva, acurada. Serve para você que está em casa, às vezes você está a ponto de explodir. Aí dá uma caminhada, corre, desgasta fisicamente, aí você está pronto para uma conversa mais profunda, está pronto para ler um livro, está pronto para absorver algo que a ansiedade fazia o seu corpo não estar pronto para isso. Então, hoje o tratamento é multidisciplinar e eu estou dizendo multidisciplinar mesmo. É médico, psicopedagogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fono e teólogo. Teólogo. Que lindo, né? Incluir e sabe, Renato, você está falando a gente acabou falando para profissionais, mas eu falo que a mãe precisa estudar também. Ótimo. Por que acontece? Pra gente a mãe e o pai? A mãe e o pai. A casa faz parte do cuidado? Faz parte do cuidado. Fala isso pra gente. Por quê? Pra gente ressignificar uma história... Pra gente até ressignificar que eu acredito eu não acredito na cura do autismo quando eu vejo o autismo como ciência, como uma condição do ser humano, tá? Não estou entrando aqui em milagre, no que Deus pode fazer, não. Estou falando como ciência, por isso que eu acolho a opinião dos médicos quando eles dizem que autismo não tem cura. Por quê? Porque é uma condição do ser humano. Ele nasce assim. Então, agora eu não estou falando de milagre. Mas dentro desse contexto da ciência, para a gente ressignificar o autismo, tirar uma criança do nível 3 para o 2, do 2 para o 1, eu preciso que a casa seja a extensão da clínica. Eu não consigo fazer isso com 4 horas de terapia, 3 vezes por semana. É preciso que essa família pegue aquilo e continue em casa. Você sabe quem é a Fátima? Ai, eu não vou pronunciar o nome dela certo. Fátima Wonk, é uma coisa assim, né? Eu fui na... Fátima, querida, beijo.
Eu fui naquele Autismo Sem Fronteira, não. No Sul? Isso. Eu fui. E tava a palestra dela, junto com aquele cientista maravilhoso brasileiro que tá lá fora tentando descobrir. Alisson, querido. Maravilhoso. Isso. Alisson eu fiz meu doutorado na Inglaterra e fiz um intercâmbio em São Francisco. Ah, que legal. Alisson estava em São Francisco, começando porque ele casou com uma pessoa que tinha um filho autista. Sim. Ele mudou a carreira dele Total. e foi trabalhar com a tipicidade. Incrível Alisson, que esse homem querido. tá fazendo lá, né? E ele que me disse, nesse dia, eu tive um tempo com ele, e ele me disse, ó, o teu filho tem a Klinefelter, que você já tá me dizendo aqui, e isso tudo que você não tá achando resposta para ele é do autismo. Eu falei, mas tem a ver? Ele falou, tem, o autismo é da Klinefelter. Aí ele que me abriu os olhos para buscar, porque eu não tava conseguindo algumas respostas. Mas enfim, a Fátima, ela ressignificou. A Fátima, o que ela fez? Ela conta na história dela que o filho dela era nível 3. Aquele comprometimento, assim, absurdo. E o que ela fez? Ela parou a vida dela. E aí, vamos lá, isso não é fácil. Eu não tô falando com aquela mãe que tem que trabalhar fora 12 horas. Infelizmente, é a realidade. Ela não vai conseguir. Abandonada pelo marido. Não vai conseguir. Porque a Fátima, ela parou tudo. Ela falou, eu vou mudar a história do meu filho. E ela parou tudo. Então, ela fazia. O filho dela tinha tudo que podia de terapia, mas quando chegava em casa, continuava a extensão. Repetição. E vai. Tudo que você faz lá, você faz em casa. Hoje, ele é um rapaz, né, um adulto. Hoje ele trabalha, se eu não me engano, dentro de uma empresa grande, não sei se é de contabilidade ou administração, mas enfim, ele trabalha dentro de uma empresa grande. Hoje ele é funcional, só que ela mostra ela quando criança, com total comprometimento de nível 3. Ele hoje beira um nível 2 ali. Tem comprometimento? Tem, mas ele é funcional. Você só consegue fazer isso ressignificando dentro e fora. Perfeito. Então, paizinhos, não acho que a responsabilidade é só da clínica, muito menos da igreja. A responsabilidade são dos pais e é um conjunto para que a gente consiga realmente um bom resultado. Dá para fazer uma analogia com o seu amadurecimento espiritual. Lucas vai na igreja 3 vezes por semana e não lê a Bíblia em casa. Já falei para ele, Lucas, não adianta, né? Ele vai na igreja... Tô brincando, o Lucas é uma extensão do ministério dele em casa também. Porque não adianta a gente aprender algo externo e chega em casa, é um campo... O seu jardim é lindo na clínica e em casa é uma bagunça. Então, faz todo o sentido dessa neuromodelagem continuada, seja para o mundo espiritual, também para o mundo físico. Hoje, a senhora está tão profunda no 4º livro, que eu estou vendo aqui, um presente para as mães atípicas. Sim. Aline Santos, Jornada Moisa, devocionais diário para mães atípicas. Aqui, Lucas, dá o zoom aqui, ó. Meu Deus do céu. Ser mãe é uma missão que transforma por completo. Ser mãe atípica é caminhar por um terreno ainda mais desafiador. Me fala um pouquinho dessa inspiração. E eu acho que eu não sou pai, né? Agora já tá no ventre, já. Quando levanta, vamos orar, quem é pai? Eu saio levantando. Já pode levantar. Sou eu. Mas eu acho que para uma mãe, quando lê assim... pra mim. Foi isso. Chegaram a cogitar para mim assim, faz um pouco mais amplo para alcançar as mães. É um conteúdo tão rico. Para vender mais. É tão nichado. Eu falei, não tem problema, não é sobre dinheiro, não tem problema. Eu quero que essa mãe se sinta que foi feito algo para ela. Em cada página aqui, eu falo sobre essa mãe, a dor da mãe atípica. E eu vou te levar aqui até o 10º dia falando sobre identidade. O que acontece? Muitas pessoas estão perguntando e eu estou falando de primeira mão. Acho que eu não falei nem no meu Instagram ainda. O que significa jornada moisa. Né? Moisa não está no dicionário, tá? É uma palavra contextualizada, mas que pode ser colocada em alguns contextos, depende da forma como você aplica. Jornada, o que é? É um caminho. A jornada é um caminho ao propósito. Moisa é a mulher única. O que é a mulher única? É a mulher que é guerreira, mas é a mulher frágil. É a mulher que brinca, mas é a mulher que chora. É a mulher que se sente forte, mas também muitas vezes destruída. É a mulher única. Ela é multi. A jornada moisa vai levar essa mulher a se encontrar de novo. A entender quem ela é. Então, é de volta à sua própria identidade.
que é a identidade de filha amada. Então, eu vou caminhar até o 10º dia, trazendo ela de volta para essa identidade que se perde na maternidade atípica. Depois eu vou trabalhar um pouco a parte conjugal, a parte emocional e vai vindo. São 30 dias, Renato, mas Aleluia. olha esses 30 dias como é rico. Cada um, ó, ele tem muitos caminhos para você. E uma curiosidade que as pessoas me falam muito, eu falo pouco da minha maternidade atípica, as pessoas acham que eu falo pouco, é porque o meu filho é um adolescente de 15 anos. E ele meio que me proibiu de falar dele. Então eu não posso expor ele. Vê que ele já tá mais funcional, né? Tá Ele não dizendo, quer que você fale isso. que eu sou autista. Eu falei, ok, tá bom, tá tudo certo. Mas aqui, em cada devocional, eu falo da minha jornada para a sua. Aqui vem um testemunho meu com aplicação daquele dia. E aqui, ó, vai ter aplicação, vai ter dinâmica. Gente, é rico demais isso daqui. E eu quero muito que isso aqui chegue às mãos de cada mãezinha, porque eu sei... Dia 11 foi lançado. No dia 10 eu fiz um jantar para algumas mães e para algumas profissionais que trabalham comigo. E eu falei assim, se eu pudesse, eu desistia nesse dia. Eu estava muito ansiosa. E eu falei, eu não sei porque eu me meto nisso. Porque, assim, agora eu também fico pensando que eu tenho que voltar com custo, porque foi caro. Eu não gosto de vender, eu não gosto de ir pra internet para vender. E para mim é ruim, eu fico muito ansiosa. Eu falei exatamente assim, com mães que eu tenho intimidade. Falei, é melhor ficar só no devocional online, que envia, não precisa vender, é ótimo isso. E aí uma das profissionais falou assim, deixa eu falar uma coisa com você. Você sabe que eu amo seus devocionais diários, porque eu tenho um grupo com 600 e poucas mães atípicas, que eu mando um devocional diário, todos os dias. E ela falou, eu vejo o teu devocional e eu encaminho para as mães da clínica. Um dia, eu estava malhando à noite, muito angustiada. Isso, ela falando que foi semana passada, está bem recente. Eu estava malhando muito angustiada, porque uma das mães estava com um comportamento estranho no atendimento ali com o seu filho. E eu tô malhando, e o meu filho falou, você tá estranha, mãe. Ela falou assim, eu não tiro fulano de tal da minha cabeça. Aí ela falou assim, peraí, eu vou parar um pouco. Ela falou, vou escrever alguma coisa pra essa pessoa. Mandar um versículo. Só que ela falou que não vinha nada. Aí ela falou, eu vou nos devocionais da pastora e vou pegar um e vou encaminhar. Ela falou que começou lá no WhatsApp pegar os devocionais diários, achou um que ela achou que cabia e enviou. A pessoa do outro lado falou assim, posso te ligar? Ela, claro. Ela falou que recebeu a ligação e que a pessoa falou exatamente assim pra ela. Eu estava indo me suicidar agora. Meu Deus! Ferramentas afiadas de Cristo para ser lançadas como dardo e matar o espírito, a voz de Satanás. Exatamente. Ela falou que até que na hora ficou assim, olha, esse devocional não é meu não, é da minha pastora. Tá? Glória a Aí eu Deus. falei pra Nessa, você nem precisa falar isso, não é sobre quem escreveu, é sobre Deus, fica tranquila. É do céu pra terra. Só sei que ela conseguiu conduzir ali a vida daquela mãezinha e naquela hora ela falou pra mim, eu só tô te falando isso pra você não desistir. Então isso pode acontecer também com líderes de célula que tem na sua célula mães atípicas ou líderes de inclusão, de repente essa mamãe não consegue comprar, mas dá para ler em conjunto com as mães. Esse é um presente de Natal, né? Você tem uma mãe atípica, isso aí é melhor do que você dar algo que não faça propósito já tô na com vida umas dela. 3 na cabeça aqui. Isso é perfeito para você dar. Por quê? Porque aqui vai ressignificar a história. Aqui vai mostrar para ela que ela não é um produto. Ela é amada. Ok, a vida dela é diferente da outra? Mas somos diferentes. E a grande sacada do ser diferente, Renato, não é você lidar com a diferença. É você entender que ser diferente tá tudo bem. É normal. Normal, eu não sou igual a você. Ser diferente é normal. Eu não sou como você. Essa é uma frase que eu repito muito. Ser diferente é normal. E quando as mamães chegam pra mim, principalmente as mamães, né? Sim. Os pais falam um pouco. Elas falam, mas por que eu, doutor? E eu respondo que a princípio parece dura a resposta, mas depois que elas refletem, elas sabem que foi com amor. Eu falo, por que não a senhora? Por que não? Por que não? O que há de especial em nós? Nada. Nada. O pouco de bom não é nosso. É isso. Aí depois desse momento elas refletem e porque, né? Quando a gente recebe bênçãos, a gente não fica perguntando por que a gente. Né? Poxa, Senhor, por que essa casa é maravilhosa? Senhor, que marido bom, porque eu... Por que não deu pra vizinha? Então, Mas é exatamente isso. Entender que todos nós temos um lugar especial no reino, sabe? Amém. É isso que eu faço com elas.
todos os meses eu me encontro com as mães atípicas da nossa igreja. Eu tenho um grupo chamado Entre Nós. É Entre Nós e Entre Nós. E eu me encontro com elas e eu falo sobre isso. Que a gente precisa encontrar o nosso lugar no reino. Ah, mas eu não tenho lugar no reino, eu não sei fazer isso. Todos nós temos. O problema é a gente tentar se encaixar onde... Você falou isso no início. É se encaixar em mesa que não é sua, é lugar que não é seu. Se eu colocar, pegar esse copo de água aqui agora e colocar um garfo lindo de prata dentro dele, não vai servir de nada. Não foi feito para isso. Mas se eu pegar esse garfo lindo de prata, botar ele brilhando e colocar do lado de um prato lindo de comida, ele tem a função dele. Então é só achar a sua função no reino. Acha a sua função no reino, todos nós temos. E é isso que eu faço com elas. A sua vida, por mais desafiadora que seja, ela veio para você ter uma função no reino. Amém. Nem que seja de intercessora, às vezes é intercessão. Às vezes é mãe. Às vezes a sua função é lavar a louça da tua casa, mas fazer isso glorificando a Deus. Não necessariamente na rua, né? O que seriam de mães, por exemplo, de John Wesley? Algumas mães que não fizeram histórias como filho, mas o filho fez a história que vale pela família inteira. Aleluia. Então é sobre isso. É sobre isso, pastora Aline. Ah, como eu queria ficar te ouvindo aqui o dia inteiro. Passa rápido, né? Passa rápido, porque é bom. Sabe quando eu acho que a alegria chega? É quando o tempo kairos, ele sobrepõe ao nosso tempo real. Ou seja, o Deus foi tão bom que tirou a gente do dia a dia, da vontade de olhar para o WhatsApp, da vontade de ver a agenda. E a conversa tá assim. Busque mais momentos como esse. Não é só no podcast, não, que você toda terça-feira tem momentos assim. Momentos mais humanos, né? Mais olho no olho, mais perguntas abertas, onde você pode se despir, onde você pode conversar com pessoas que realmente querem seu bem. Que quando tiver uma alegria, vai estar do seu lado. Porque pessoas para estar do nosso lado na tristeza aparecem, né? Mas na alegria, na sua contemplar a alegria com a senhora. E eu sei que é isso que a senhora busca, é um momento alegre na vida de muito mais gente. Eu queria que a senhora se despedisse, olhando ali para aquela lente da verdade, onde tem alguém esperando uma palavra da senhora, e dissesse como encontra seu livro. Amém. E mais uma vez, muito obrigado pela sua vida ser uma extensão do reino de Cristo. Amém, amém. Eu quero deixar 2 recados antes de mais nada. Primeiro é para líderes, pastores, aqueles que servem hoje ao reino. Talvez quando você me ouve falando, quando ouve o Dr. Renato falando, talvez você não consiga se ver nesse lugar porque você não tem experiência nessa área, porque você não fez nenhuma graduação para isso. Eu quero te dizer que essa indagação foi a minha 7 anos atrás. Por que eu? Por que não a mãe já de um autista, que tem tanta experiência? Por que não a mãe, uma profissional da área? Mas um dia Deus me falou que se ele tivesse levantado uma mãe, talvez uma mãe já ali, vivendo a maternidade atípica, o mérito seria para a dor dela. Se ele tivesse levantado uma profissional, o mérito seria para a faculdade, para o doutorado dela. Mas como ele levantou alguém que nada tinha para oferecer, o mérito é todo dele. Então, e eu entendi que essa verdade na minha vida, ela não era sobre mim, é sobre você. É sobre eu dizer que, independente do que você tem para oferecer para o Senhor, ele muitas vezes dispensa. Porque o que ele quer de verdade, ele ainda vai colocar a partir do seu sim e do seu coração. Então, não ignore a inclusão aonde você está. Use o que você tem para fazer mais. E se você hoje acha que não tem nada, não tem problema. O Senhor vai colocar na medida certa e calculada, como Ele fez na minha vida. Aleluia. Isso são para os líderes. Agora, para você, mãezinha, eu quero muito que você acredite quem você é. Eu fui uma pessoa que vivia sem identidade por muitos anos. E hoje, você pode falar o que quiser para mim. Eu só acredito naquilo que Deus fala todas as manhãs. Que eu sou filha amada, que eu sou preferida. Eu acho até que eu sou mimada, tá? Por algumas vezes eu digo que eu não sou como você. Porque eu sou, sim, a mimadinha do Senhor. Porque Ele me ama tanto. São tantos elogios que o Senhor me faz que nada que o homem fale vai apagar. E esse sentimento que hoje eu vivo, eu quero para você, mãe. E eu sei que você pode, a partir do momento que você busca o Senhor em primeiro lugar. Me busque de manhã e de noite, você vai me achar. E um caminho para você buscar Ele pode ser aqui, no Jornada Moisa. Uma jornada de volta para a sua identidade.
Eu acho que vai aparecer aqui o meu Instagram, né? É PRA de Pastora Aline Santos, com Q no final. Na minha bio tem um link para você adquirir, para você presentear, para você poder mergulhar aí. Vamos começar janeiro juntas? Dia 1º, eu estou fazendo uma campanha para dia 1º, todas nós começarmos o Moisa junto. Um novo caminho, aonde vai tirar você da onde você está e levar para o propósito de Deus. Aos mais, obrigada por estar aqui. É um prazer estar com o pastor... nem vou falar doutor Renato, com o papai Renato. Tá? Com o papai Renato, né? Que eu tenho certeza que a maternidade vai vir para engrandecer o nome do Senhor. Engrandecer aquele que nos criou. Deus abençoe e que você lembre-se que você é amada do Senhor. Amado do Senhor também. Tchau, tchau. Glória a Deus, mimados e mimadas Mimadinha. do papai. Até terça que vem com mais alguém cheio de humanidade para compartilhar conosco. Até terça que vem.